Última morada, local onde todos nós estaremos um dia, destino final e inevitável. Quando a vida termina, familiares e amigos ficam responsáveis pela destinação do corpo. Se houver um sepultamento, logicamente o caixão será levado para um cemitério. Mas você já parou para pensar sobre como é o trabalho do sepultador? Ou coveiro, como é popularmente conhecido? No programa de hoje, nós vamos abordar uma profissão, no mínimo, curiosa. Eu tenho certeza que você tem várias dúvidas sobre essa profissão. Nós estamos no cemitério municipal de Cubatão e vamos falar com o José Darcy. 35 anos de profissão. Tudo bem, Darcy? Tudo bem. Muito obrigado por nos receber aqui no Obrigado, cemitério. eu que agradeço. Desses 35 anos, como é que você começou na profissão? Fala pra gente. Olha, no começo foi difícil, né? Porque eu era gerente de farmácia, né? Eu trabalhava com pessoas, eu trabalhava todo engravatado. E, moral da história, eu vim parar dentro do cemitério, né? Foi meio assim, uma coisa meio surreal. Eu levei um tempinho para me acostumar. Mas depois o tempo foi passando, né? E eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo Sim. acha que é. É uma profissão normal, né? Embora tenha alguns pormenores aí que o povo é muito supersticioso, né? Sim, sim. Mas as superstições que a gente, pelo menos o que eu tinha, já foram todas embora no decorrer dos anos, né? Quando você falou para a família, para os amigos que ia se tornar sepultador, coveiro, como é que foi? Rapaz, eu quase apanhei. Teve uns que perguntaram para mim se eu estava ficando doido da cabeça. É mesmo? Falou, você está ficando doido, você não está morrendo de fome não, você vai trabalhar no cemitério, sepultar gente, desenterrar. Eu falei, vou sim, eu vou ser funcionário público, então é melhor do que ficar batendo cabeça por aí atrás de uma empresa aqui, outra ali. Pelo menos eu vou ter um emprego que vai me garantir pela vida inteira, né? Importante você falar isso, porque o Darcy ele é concursado. Isso não quer dizer que todo coveiro seja concursado. Quem trabalha, de repente, num cemitério privado, não é concursado, é contratado pela CLT, não é? Então, Darcy, você falando disso, aí você prestou o concurso e já passou lá na primeira? Prestei e já passei na primeira. Na época eram 6 vagas, né? Eu acho que foram uns 300 candidatos, mais ou menos. Eu sei que eu passei em segundo lugar, segundo ou terceiro. Eu fiquei entre as 6 vagas e estou aqui até hoje. Teve teste na hora de fazer? Teve teste escrito, teve teste psicotécnico e teve o teste prático. Prático? Como é que foi o teste prático na época? O teste prático ficou todo mundo nervoso, né? É, né? Dentro do cemitério mesmo. Você imagina... o imaginário da gente é que você vai mexer numa caveira, que você vê que esse filminho bobo de terror, a caveira vai se levantar, vai começar a andar e vai te fazer medo. Só que quando você abre, você vê que não é nada disso. Uma curiosidade que as pessoas têm, como é o dia a dia do coveiro? Quando você chega para trabalhar, você já sabe tudo que vai acontecer naquele dia? Rapaz, é uma caixinha de surpresa. É. Como eu disse para você, eu já cheguei aqui e não tem nada para fazer. De repente tem 3 sepulturas para abrir e chega um sepultamento, depois de um vira 2, de 2 vira 3, vira 4, vira 5, vira 6 sepultamentos. Então cemitério é imprevisível. Isso sem uma contar hora você tem serviço para morrer e numa outra hora às vezes você não tem nada. Mas geralmente nos últimos tempos, ainda mais agora com a pós-pandemia, o serviço aumentou demais. A gente trabalha muito e é muito mesmo. Pelo menos um sepultamento ou exumação tem num dia? Olha, é difícil um dia que não tem nada para fazer. Você lembra de um dia que não, faz muito tempo que você... Acontece. Agora mesmo, dia do aniversário de Cubatão, não teve sepultamento, não teve exumação. Não teve exumação por quê? Porque era um feriado e a gente não marca exumação no feriado. E, coincidentemente, não teve sepultamento. É um dia raríssimo, mas acontece. Chega para trabalhar de manhã, vê o que tem de trabalho. A gente já tem, hoje mesmo. né? Eu já cheguei de manhã,
já vi que tinha um sepultamento para as 11 horas, um sepultamento para as 16h30, uma exumação com translado para as 9h30 e uma exumação com translado para fora para 10h30. O pessoal pergunta Mas muito, o pessoal fica muito assim. nesse decorrer pode aparecer mais serviço. É, né? Material que você trabalha, ferramentas que você trabalha no seu dia a dia. Ó, a gente tem que usar luva, bota, Isso é a parte de EPI, né? máscara. Tá, mas aí ferramenta, vai para você abrir uma Ferramenta a cova. gente usa. Ainda se abre cova? Ainda se abre cova Se no chão abre ainda? cova. Tem uma aqui do lado, Aham, que nós abrimos há uns dias atrás, sei. na pá. Tem que jogar a terra toda para fora, depois a gente coloca o caixão e tem que jogar a terra todinha para dentro, de novo. No caso dessas campas de chão que vocês chamam, né? Quantos mortos cabem aí? Quantos sepultamentos dá para fazer numa campa dessa? Olha, dependendo da campa, se for, o pessoal está fazendo muito assim, campa de 3 gavetas. Ah, Quando é campa de 3 gavetas, olha, é quase que infinito. é mesmo? Porque você sepulta 3 anos. Aí daqui a 2 anos, falece uma pessoa, você coloca na segunda. Daí mais 1 ano, falece outra, você coloca na terceira. Se falecer uma pessoa no ano seguinte, você já pode voltar a exumar na de baixo. Aí no ano seguinte o outro já completou 3 anos. Então, depende da campa. Mas nessas normais Agora, aqui... se for uma campa normal, geralmente é um sepultamento a cada 3 anos. E como é que faz? Tem lá já tem um sepultado lá. Chegou um novo agora. Não, você tem que tirar não. aquele lá e para poder Isso. colocar o outro embaixo. Não, É isso? não. Como é que funciona? As campas aqui, elas são bem antigas. Então, geralmente elas têm uma gaveta, a maioria tem 2 gavetas. Mas o problema do cemitério de Cubatão é que embaixo tem água. Sim. Então, aquela água ali é do lençol. Então Então, não não pode ir adianta, muito você, fundo. não adianta você tirar a água aqui. É como se você abrisse tentasse esvaziar um tanque com a torneira aberta. Entendeu? Não vai esvaziar nunca. Então a gente só usa a parte de cima para sepultamento. E então a outra praticamente fica inutilizada. Então só dá para sepultar a cada 3 anos, de 3 em 3 anos. A exumação também é de 3 E em a 3 anos exumação agora. Teve uma também é de mudança aí 3 que eram em 3 5 anos. anos e agora para 3 anos. Aliás, foi uma coisa muito boa que se fez. Certo. Porque se tivesse mantendo 5 anos, o cemitério já tinha dado Colapso. pau. Já tinha fechado. É mesmo? Não ia ter condições, não ia ter lugar para sepultar. Então, os 3 anos foi necessário. Passou... Inclusive, as pessoas de Cubatão estão sendo sepultadas justamente porque o tempo baixou de 5 para 3 anos. Certo. Porque se continuasse os 5 anos, não tinha lugar para uma única pessoa a mais ser sepultada. Isso eu posso falar com certeza, com 100% de certeza. Passou os 3 anos, aí você tem lá a ordem de exumação. Aí você vem para fazer a exumação. Tem que estar... Qual a condição que tem que estar o cadáver ali para você poder exumar? Olha, geralmente, em 80% dos casos, tá bom. Não tem matéria, só tem um caixão com os ossos. A gente pega os ossos, coloca num saco com o nome e joga no ossário geral. Certo. Se tem matéria, aí a gente avalia. O próprio coveiro, ele diz mais quanto tempo vai ficar. Se é mais 1, mais 2 ou mais 3 anos. Há casos de o corpo estar completamente inteiro. É mesmo? 100% inteiro. Ele mumifica, né? Tipo uma mumificação. Não é mumificação. Ah, Ele está inteiro mesmo, puxa vida. com 100% da matéria. Aí nesse caso, a gente costuma dar de 2 a 3 anos. E já houve casos aqui de 3 anos, eu abri agora um recente, eu abri com 3, ele estava inteiro, inteirão. Dei mais 3 anos, daí mais 3 anos, fez 6. Nossa. Abri de novo, estava inteirão, completamente inteiro. Dei mais 3, aí vai ser 9 anos. Vai ficando. Vai ficando até desintegrar.
É o jeito. É um critério que existe. Não é critério, é que não tem como você tirar um corpo completamente inteiro de uma sepultura. No caso, Tem que estar só nos ossos mesmo. no caso que chegou nos ossos, você abriu, ficaram só os ossos. O procedimento é chamar os familiares, colocar naquele recipiente, naquele saco e levar para o ossário. É isso? Isso. Não, mas isso é quando a família toma as providências legais, né? Sim. Para fazer a transferência. Quando a família não toma providência nenhuma, aí a prefeitura usa o diário oficial para avisar, Certo. avisa as famílias que fulano de tal, da gaveta tal, vai ser retirado em 30 dias e vai ser colocado no ossário geral. Aqui nós temos o ossário geral. Esse ossário geral, os ossos ficam lá por quanto tempo? E de lá para onde vai? Tem como saber disso? Do mesmo jeito que eu entrei aqui há 35 anos, está até agora. Se joga no ossário geral e fica lá. Só que não tem como resgatar. Não tem jeito. Não tem jeito. Foi para o ossário geral, já era. A família tem que tomar as providências antes de ir para o ossário geral. Darcy, você comentou, você fez aí um breve parêntese sobre o período da pandemia. Quantos sepultamentos você fazia no auge da pandemia? No auge da pandemia, eu cheguei a fazer, eu não sei se foi 13 ou foi 14 sepultamentos num dia. Eu sei que no final de maio ou junho de 2000 Cara, agora 2021? 2021, acho que foi 2021. Deu aproximadamente quase 10 sepultamentos por dia. Por dia? Na faixa de 8 a 10. E as funerárias fazendo fila. É porque não tinha velório, né? Não tinha velório. Eu cheguei a fazer 4 sepultamentos simultâneos. 4 sepultamentos ao mesmo tempo. Coloquei 2 em 2 gavetas perpétuas que a gente tinha aberto. Coloquei mais 2 em 2 gavetas da prefeitura. Aí eu fui fechar uma, o meu colega foi fechar outra. Acabamos de fechar, ele foi fechar outra e eu fui fechar outra. E tinha mais, acho que 2 ou 3 funerárias na porta para entrar. E o pessoal apertava para ir, tem tempo para isso? Não tinha. Ou era de acordo com a demanda do cemitério? Era de acordo com a demanda, não tinha como apertar. A funerária chegava, ela tinha que esperar, não tinha outro jeito. Então, nesse tempo chegou o dia de você ver o mesmo motorista de funerária várias vezes. Várias vezes num dia só. No mesmo dia? No mesmo dia. E aí não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado? Domingo, não tem feriado, não tem nada. Como é que é o regime de vocês aqui? Trabalha todo dia, de segunda a sexta-feira? Olha, a gente tem uma escala nossa aqui, né? É 12 por 36? É 12 por 36. Ah, é? Mas às vezes, né, cara, a gente todo ser humano é humano, então a gente faz as nossas trocas aqui, a gente faz, às vezes, um troca, um trabalha um dia a mais, aí na outra semana o outro vem e paga. A gente faz isso, para melhorar o nosso lado, né? Vocês estão conhecendo o Darcy. O Darcy, ele é coveiro, sepultador, aqui na cidade de Cubatão, há 35 anos. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre o sentimento, como é lidar com a morte todos os dias. Fique aí, a gente volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Profissionais e Profissões. Estamos abordando a profissão de sepultador, de coveiro. Primeiro bloco, conversamos sobre várias coisas com o Darcy, vários assuntos, não é? Passeamos aqui pelo cemitério, paramos aqui próximo à capela para darmos sequência a essa entrevista. Darcy, vamos falar agora da parte emocional. Rapaz... Você lembra de algum caso que tenha te chamado mais atenção, tenha te deixado mais triste? Rapaz, eu lembro de um susto que eu tomei. Mas olha, eu sou preto, eu devo ter ficado branco ou vermelho. Eu fui fazer um sepultamento de uma senhorinha de 101 anos. 101 anos, hein? Aí na hora que eu fui fechar o caixão, a neta dela era muito chegada, né? Ela rasgou o pano do caixão
e colocou a mão dela em cima da mão da avó falecida. Na hora que eu fui colocar a tampa, rapaz, ela levantou a mão. Meu Deus. E aí? Ah, rapaz, o meu coração foi a 1000. Eu falei, pronto, tá Isso vendo? já na hora de sepultar. Na hora de fechar lá o no caixão. velório. É. Eu sei que eu levei um susto tão grande, cara, que eu acho que eu quase tive um infarto. Aí ela até pediu desculpa. Ela, desculpa, moça, mas é que eu me assustei, cara. Como é lidar com a morte diariamente? Todo dia você lida com a morte, querendo ou não, porque você vem trabalhar, tanto em relação à exumação quanto ao enterro, ao sepultamento, você lida com a morte. E as emoções das pessoas, né? Com certeza. As pessoas aqui ficam muito sentimentais. Às vezes, a gente até... algumas pessoas acham que a gente é um pouco, digamos assim, ignorante, mas não é questão de ignorância, é que a gente lida com sentimento, Sim. a gente lida com horário, né? A gente não pode... Tem família que quer um horário muito além do que a gente pode dar. Pelas condições do corpo, né? Não é. Não é às só vezes isso. não é nem as condições do corpo. Aqui, o coveiro, coveiro tem mãe, coveiro tem filho, sim, coveiro sim. tem casa. Então, chega no final do dia, a gente tem problemas que você chega na hora e a família não deixa pegar o corpo, faz aquele escândalo. E isso dificulta muito o trabalho da gente. E quando você vê aquela hora, que eu acho que é a hora fatal, né? Na hora de fechar o caixão, quando você vê aquilo, que sensação que você tem? Por exemplo, como você falou dessa senhorinha, foi até numa situação tanto quanto engraçada até, mas no dia a dia, no normal, ali, quando você vê uma criança, por exemplo, que vai ser sepultada, os pais junto a quem vai ser sepultado. Olha, é muito triste, cara. É muito triste mesmo. Você vê um pai, que nem eu fiz um sepultamento de uma criança de, acho que 3 anos agora, faz uns 3 meses mais ou menos, de Covid. Então foi uma coisa assim, terrível, porque você via o pai, a mãe, os irmãos, tudo gritando. Aí é uma coisa assim, que mesmo a gente fazendo isso todos os dias, não tem como você não sentir nada. Há anos, não é? Mesmo a gente fazendo há anos, mesmo a gente já estando acostumado a fazer isso no dia a dia, mas tem hora que a gente balança. Não tem como não sentir. É complicado. Pessoas da sua família, quando tem um familiar para ser sepultado, vocês trocam de sepultador? Nesse caso a gente troca. Troca? No dia que a minha mãe faleceu, eu estava em serviço. Aí eu chamei meu colega de serviço e falei, cara, você vem trabalhar porque eu não vou sepultar minha mãe. Mas de jeito nenhum. Então ele veio. Ele mora na Praia Grande, pegou a motinha dele e veio fazer o enterro. Aí você participou como eu participei familiar. como munícipe. Como familiar. Não, como familiar, não como coveiro. No dia do meu pai também, parece que foi a mesma situação. Eu estava em serviço, aí foi a mesma coisa. Tive que chamar um colega de serviço para me substituir, porque eu não ia sepultar meu pai, né? Complicado. Então né? é complicado. Essa é uma profissão... Mas é uma profissão boa. Não é uma profissão ruim. Você se sente realizado como um coveiro, como um sepultador? Muito. Quando a gente fala assim, fica até Muito, uma pergunta meio... Muito assim, porque as pessoas, antigamente, hoje eu acredito que as pessoas não têm mais essa concepção. Antigamente, o coveiro era visto como a última profissão do mundo, a última coisa, o último emprego. As pessoas viam o coveiro como uma pessoa analfabeta, certo, que não tinha emprego e que só pegava esse emprego porque não achava outro. Não tinha opção. Não tinha outra opção. A coisa hoje não é bem assim. E mesmo no tempo que eu entrei também, não é mais dessa forma. As pessoas já têm outra concepção. Dentro do Eu mesmo, quando eu era criança, eu ia no cemitério e eu tinha essa concepção, que o coveiro era a última profissão do mundo
e que o coveiro era uma pessoa analfabeta, que não sabia ler, que não sabia nada. Era tipo um Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Mas, não, graças a Deus, a coisa mudou muito, né? No dia a dia, você, fora sepultar e exumar, você tem outras atividades dentro do cemitério? Trabalha também na parte da limpeza, alguma coisa assim? Na Olha, parte de sepulturas? eu faço uns biquinhos aqui dentro, né, cara? Coisinha boba. Certo. Né? Coloco placa, colo moldura, às vezes a família faz sepultamento. Ah, Dacia, não tem quem faça. Não, eu faço. E você andando no cemitério, fora a vela e flor que a gente costuma ver aí nas sepulturas, o que mais deixam lá de, entre aspas, presentes para o falecido? Rapaz, um dia desse, o cara chegou aqui e ele deixou a foto dele, criancinha. Ele deveria, na foto, deveria ter uns 2 ou 3 aninhos. Puxa vida. Ele não sei por qual motivo, ele não veio no enterro do pai. Foi lá, pegou no velório, pegou o número da sepultura, fui lá com ele e ele deixou a foto lá. Dele com 2 ou 3 aninhos, inclusive a foto está lá ainda. Olha só. Ele deixou a foto lá. Por que eu não sei, né? Aqui... Ele não veio no sepultamento. Aqui no cemitério de Cubatão nós temos em alguns lugares, as gavetas elas são na horizontal, né? Você olhando de frente é na horizontal. Na horizontal. Por que isso? Foi para ocupar espaço? Não, essas gavetas são as mais antigas, são as primeiras construídas. Sim. As primeiras que o cemitério construiu eram todas na horizontal. Os caixões não eram colocados de frente? De frente, eram de lado. De lado, né? Isso mesmo. Ainda existe algumas. Tá. São poucas, mas existem. Acontece de repente, as gavetas, elas têm um tamanho padrão ou tem tamanhos diferentes? Olha, de uns 20 anos para cá, 20 ou mais de 20 anos, teve que mudar o padrão. Porque o brasileiro, só para você ter uma ideia, aquela exumação ali que a gente estava fazendo, é uma gaveta, é uma das primeiras gavetas que a prefeitura construiu. Então ela é muito pequena. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Uma pessoa igual a mim, igual a você, se tiver com 5, 6 quilos a mais, já não entra ali, porque ela é muito pequena. Então uma gaveta padrão hoje, para caber todo mundo, sem exceções, seria uma gaveta muito grande, de tipo aí 90 centímetros. Sim. Porque o brasileiro, rapaz, cresceu demais. Já aconteceu, de repente, você trazer uma urna para colocar e não caber, não passar? É muito comum não passar. A gente tem Mas porque já tinha outro osso, outra ossada lá ou não? Nesse caso é a gaveta que é pequena e não cabe, a gente tem que trocar. Uma pessoa mais obesa ou maior de tamanho? Os problemas maiores que a gente tem com o sepultamento é justamente com pessoas obesas. As pessoas obesas dão muito trabalho. E qual o procedimento? Troca na hora? Consegue fazer? Não, o procedimento é que geralmente a gente dá uma olhada para ver se a pessoa é obesa. E muitas vezes a funerária avisa, olha, o fulano de tal é obeso. Então, antes de chegar já está sabendo? Não, então em muitos casos a gente já sabe que a gente vai sepultar um obeso. Aí a gente já vai na gaveta maior para sepultar aquele obeso. Mas há casos também que a gente é pego desprevenido. A funerária não avisa e a gente chega lá, o caixão é muito grande e a gaveta que a gente ia colocar não cabe. Chega lá na hora, daqui não entra. Aí a gente tem que fazer a troca. Mas aí a gente já faz a troca na hora ali com a família e tudo. A gente, esse jazigo aqui não cabe, a gente vai ter que levar para o outro. Entendi. Isso acontece com bastante frequência. Nesses 35 anos, Cubatão é uma cidade relativamente pequena, todo mundo se conhece. E com certeza você andando por aí, quando você não sepultou, você acaba encontrando pelas fotos alguns amigos. E personalidades da cidade que você já sepultou? Rapaz, lembra de algumas? Vixe Maria. Ó, a última grande personalidade foi o Passarelli. Mas eu não estava aqui no dia. Mas eu já sepultei o Gino Trombino. Mário Canelas agora há pouco Mário tempo. Canelas. Foi uma
figura muito importante aqui Sim, na cidade. sim. O Zezinho Lopes. Opa! Zezinho Lopes. Um dos fundadores de Cubatão é Lidoro Couto. Lidoro Couto. Eu fiz o sepultamento desse pessoal. Inclusive, engraçado que no sepultamento do Lidoro, o caixão dele caiu. Houve um acidente que... Por quê? Porque na hora que a gente ia descer o caixão, o Ney Serra estava presente e deu um estouro de fogos de artifício. E a gente não sabia do estouro de fogos. E aí a gente se assustou e o caixão acabou caindo. Não se assustou pelo sepultamento, e sim pelo barulho. Não, pelo barulho, a gente não estava esperando. Então, houve esses pequenos acidentes. Então são aí. Situações que acabam sendo pitorescas da própria profissão. Você lembra de alguma outra, assim, por exemplo, você tem medo de assombração? Não. Ou já teve? Quando começou no cemitério, tinha medo de assombração? Antes do cemitério, sim. Tinha muito medo. Depois do cemitério, não. Não teve nenhum caso, sem ser aquele da mão da menina, de você de repente estar passando por trás de uma sepultura, ouvir algum barulho existe estranho? Assim a sensação. Eu acho que todo mundo que trabalha no cemitério, a gente anda assim, isso não é só comigo, é com a maioria das pessoas que já trabalharam aqui, que trabalham, é que você tem a sensação de que está sendo observado. Tem alguém te olhando. Tem alguém te olhando. Isso é uma coisa assim engraçada, né? Já viu alguém correndo no cemitério com medo? Mas assim, já. Pessoas com muito medo mesmo. A pessoa saiu correndo e pediu socorro. Correndo, com medo. Que coisa, rapaz. Ou seja, é uma profissão com todas as curiosidades, né? Então, existem Tem pessoas que pensaram que estavam vendo assombração. Ah, é? Eu conversei com um colega de serviço, conversando com um colega de serviço, eu não me lembro o que eu falei com ele, aí eu voltei, ele saiu e eu voltei. Aí eu perguntei pela pessoa, cadê meu colega? E ela se assustou, cara, por incrível que pareça, ela achava que o meu colega de serviço era um fantasma. Ela ficou toda assustada. Então tem esses casos assim, mas... Existe um processo de combustão natural dos gases, né, de quem está sepultado, que se chama fogo-fato, né, que dá um estouro e umas luzes azuis, assim. Já presenciou algum estouro desse, algum fogo-fato? Não. Nunca? Não. Isso aí é... Como é que se chama? É lenda? Histórias que o povo conta, né? Tá. Não, isso é história que o povo conta. Corpo estourar, o cara ser enterrado vivo, aí você chega lá, o cara tá de bruço, ou às vezes tá com a mão para fora. É mesmo? Não, isso é coisa que o povo fala, né? Sim. Mas eu, particularmente, nunca vi isso. Nunca cheguei lá, o corpo tá de lado, a tampa do caixão tá arranhada, essas coisas. O povo inventa muito... São lendas do povo. Olha, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora tirou um pouco daquela parte mística, né? E o cemitério é um lugar bom de se trabalhar. Né? Ao contrário do que muita gente... assim, tem muito serviço, é muito pesado. Mas, tirando a parte emocional também, né? Que a gente lida muito com emoção. Para encerrar, já andou à noite aqui dentro? Muito, já dormi aqui várias vezes. Já dormiu aqui? Já, porque quando eu era solteiro, eu ia para Gandaia, e aí eu teria que trabalhar no outro dia. Então eu saía da Gandaia e dormia dentro do cemitério. E daqui eu já tinha um lugarzinho? Já dava sequência. Já tinha um lugarzinho especial para dormir? Já dava sequência no trabalho. Fiz isso várias vezes. Não foi uma vez só não, foram várias. Darcy, muito obrigado pela entrevista. De nada. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa super fera aqui no cemitério de Cubatão. Eu tenho que me aposentar, né? Já tá na hora. Né? Logo vai chegar. Tenho certeza que vocês gostaram bastante dessa entrevista. Foi uma entrevista bastante esclarecedora com o Darcy, sepultador, coveiro, aqui do Cemitério Municipal de Cubatão. Profissionais e profissões, volta numa outra oportunidade. Se você de repente tem alguma sugestão para dar em relação a profissões, coloque aí nas nossas redes sociais. Fique à vontade. Grande abraço e até o próximo programa.